Vamos para mais uma leitura do nosso livro. A vida é cheia de curvas, uma reflexão sobre as mudanças e a importância delas. Vida simples. Por que eu estou lendo esse livro? Porque eu, como um ser caótico que sou, vivendo num mundo caótico que é esse mundo que a gente vive, eu estou procurando o bem viver. Eu estou procurando a boa vida. Eu estou procurando a maneira mais tranquila e devagar de se viver, sabe? Estou procurando cuidar da minha saúde psíquica, da minha saúde mental, da minha saúde do espírito, do meu conhecimento principalmente também. Estou voltando a estudar de uma forma muito mais prazerosa do que antes. Fiquei alguns bons anos sem estudar e com um certo trauma, na verdade, da universidade. Ter cursado filosofia, por mais incrível que tenha sido, a minha vivência dentro da universidade acabou gerando alguns traumas em relação a algumas leituras, a minha relação mesmo com o conhecimento. Isso é um papo para outro vídeo. Mas aqui a gente vai dar continuidade a mais um capítulo desse livro que ensina a gente sobre mudanças, como lidar com mudanças. Eu estou lendo ele porque eu quero mudar de uma forma mais saudável e as mudanças não mexerem tanto comigo, porque eu sou uma pessoa que as mudanças mexem muito comigo. E entender que mudar faz parte do mundo. Se a gente não muda com o mundo, a gente fica para trás. Esse livro já falou isso pra gente no último capítulo. Então, eu quero ser atualizado, eu quero ter uma boa vida, quero ter conhecimento. Bom, então vamos lá. Pega seu chá, pega seu café, pega sua caneta, seu papel. Você vai ler comigo, a gente vai analisar junto e vai conversar aí sobre esse capítulo, que não é o Quando o Chão se Move. Esse capítulo aqui, gente, tem um diálogo, tá? E antes dos diálogos, esse cara, ele fala muito sobre a cidade, ele dá detalhes sobre a cidade, ele dá detalhes sobre o momento, ele é bem delicado descrevendo o momento que ele está. E é isso. Eu não tenho muita paciência, tá certo? A gente vai direto ao ponto. Então, se você quiser ler o livro na íntegra e ver e ler ele falando sobre Nova York, sobre as ruas, sobre a Broadway, ele vai falar sobre os teatros, sobre grandes personalidades que passam por Nova York, vai falar do quanto a cidade ela é corrida e ela tem muitas informações, mas como ela também é muito bonita. Ele vai falar bastante disso nesse capítulo, tá bom? Esse capítulo nada mais é do que um drink em Nova York. E aí, o que a gente vai, uma síntese desse capítulo para você entender. Há um momento que tudo muda. Entretanto, esse momento é apenas aquele em que a mudança é percebida. Ela já existia. Você é que não se deu conta antes. Então, as mudanças estão sempre aqui e ali. Às vezes a gente se dá conta dessas mudanças, às vezes não. E se dar conta delas é o que muda. A mudança, de fato, acontece quando a gente percebe ela. Que interessante, eu estava pensando nesses dias, cara. Olha que doideira. Bem sincrônico. Então, como eu falei para vocês, esse livro ele vai falar de tempo, ele vai falar da nossa relação com o tempo, com a mudança, com as coisas, com o mundo e com nós mesmos. E esse capítulo eu vou pular uma grande parte, que ele vai falar de Nova York, ele vai fazer uma cena assim de filme na cabeça dele e vai descrever. Mas o que importa pra gente aqui é a reflexão massiva. Vamos lá. Aqui ele vai conversar com um jovem, tá? Isso aqui é um diálogo. Nesse capítulo a gente vai ter um diálogo. Ele vai conversar com uma pessoa e ele vai descrever essa conversa, esse diálogo, tá certo? Estamos em Nova York.
Tudo bem? E estamos falando com pessoas importantes e famosas. Vamos lá. O artigo publicado em 1996 era sobre a queda das taxas de violência nos bairros pobres de Nova York, que tinha um novo comissário de polícia chamado William J. Breton, a quem se atribuía a mudança tão bem-vinda em uma cidade considerada violenta. Até aí, nada de novo. Um texto a mais sobre o tema, só que o jovem colunista lançava um novo olhar sobre o fenômeno. A ciência social das epidemias. Segundo suas observações do cara que escreveu esse artigo e tantos outros, alguns fenômenos parecem mudanças repentinas, instantâneas, mas na verdade são resultados de um processo lento. Olha só que importante, de um processo lento, que começa muito antes e que foi se avolumando até ser finalmente percebido. A esse momento de percepção, a esse momento da percepção, quando a relevância do fato atinge uma proporção que o transforma em uma mudança real, o jovem colunista chamou de tipping point, o ponto da virada. Conversamos sobre isso. Então, em sua opinião, não há mudanças instantâneas? Tudo o que acontece de novo tem um longo período de incubação, como o vírus? Ah, gostei. Perguntei, curioso. Aí eu vou inventar uma voz aqui para essa pessoa. Bem, não vou dizer que não haja mudanças repentinas. Teria que pesquisar mais sobre-as para responder. O que eu disse... Não, desisto. Não vou fazer nenhuma voz, tá, gente? Eu ia cortar esse vídeo de novo, mas eu não vou. Não vou fazer voz nenhuma. Vamos ver aqui se vocês vão conseguir organizar o diálogo. Vou mostrar que eu acho que vai ser melhor, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Então, em sua opinião, não há mudanças instantâneas? Tudo o que acontece de novo tem um longo período de incubação, como o vírus? Perguntei, curioso. Bem, não vou dizer que não haja mudanças repentinas. Teria que pesquisar mais para responder. O que eu disse é que, em sua maioria, as mudanças só parecem súbitas, mas já estavam acontecendo bem antes de se tornarem evidentes. É claro que eu estou me referindo a mudanças comportamentais, fenômenos sociais. Isso é o que me interessa. Você tem um exemplo disso? Veja, o caso dos sapatos Hush Puppies, não sei como pronuncia, tiveram um ponto da virada no início de 1995, quando saltaram de menos de 30 mil pares para mais de 400 mil vendidos. A empresa estava quase fechando, e deu uma virada espetacular. Ele não tinha como ter percebido, mas eu mesmo estava usando sapatos Hush Puppies. Hush Puppies. Ai, gente, eu não sei. Fala aí como pronuncia pra mim. Ó. Isso daqui, ó. Extremamente confortáveis. De camurça, consolado de borracha leve. Ainda havia um furor sobre esses sapatos meio cafonas, que de repente viraram cult. Quem viajava para os Estados Unidos naquela época quase sempre recebia uma encomenda de um amigo. Traz um Hush para mim, traz um daqueles sapatos para mim. Então, não foi Aí, continua o diálogo. Então, não foi um acontecimento súbito? Afinal, aconteceu de repente, com data marcada. O que eles fizeram? Uma campanha de publicidade agressiva? Esse é o ponto, meu caro.
Esse é o ponto, meu caro. Não houve campanha publicitária, nem lançamento de um novo modelo. Nada disso. O que aconteceu foi um fenômeno viral, que não se sabe exatamente quando começou. O fato é que alguns jovens descolados começaram a usá-los em festas, o que estimulou outros a procurarem a marca, e de repente estavam todo mundo usando. O hábito se alastrou como uma epidemia, sem que ninguém tivesse feito um ato proposital para começar. As mudanças comportamentais começam assim, quietas, até que explodem em algum canto. E, quer saber? Da mesma maneira como virou moda, de repente vai deixar de ser. Ponto de virada. Essa é a questão. Mudanças quase sempre são assim. Começam devagar, vão se espalhando e de repente se tornam evidentes. Muitas vezes irrelevantes. Mesmo quando alguém diz, a partir de segunda-feira vou mudar tudo, largar o cigarro, começar a atividade física, cuidar da alimentação, e realmente o faz, que é raro, na verdade já estava incubando essa ideia em seu interior, convencendo-se da necessidade e preparando-se para agir com relativa antecedência. Às vezes, anos. Mudanças instantâneas são relativamente raras. Todos falamos que o mundo mudou radicalmente naquela manhã do dia 11 de setembro de 2001. Verdade. Só que o que a maioria das pessoas não se dá conta é que o infame atentado aos símbolos americanos, principalmente o World Trade Center, começou a ser gestado e preparado com cerca de 10 anos de antecedência. Ô, louco! E é justamente aí que se encontra e concentra a crítica ao governo americano e ao seu aparato de segurança, que não se deu conta de que o ovo da serpente estava incubado. Eita! Onde devemos concentrar nossa atenção? Ao dia da mudança ou à preparação dela, que começa bem antes? Quando será mais fácil corrigir os erros? Na ação ou no planejamento? Olha que interessante. Olha que interessante essa parte aqui, pessoal. Nossa, pensei muito aqui já. Pensei muito, ó. Essas perguntas são interessantes, ó. O que devemos concentrar nossa atenção? Onde devemos concentrar nossa atenção? Ao dia da mudança ou a preparação dela, que começa bem antes? Quando será mais fácil corrigir os erros, hein? Na ação ou no planejamento? Fala aí sua opinião já. Minha opinião é que, por enquanto, eu acho que é mais fácil corrigir. Assim, não que seja mais fácil, mas eu acabo corrigindo quando já está acontecendo, sabe? Porque, enfim, eu tentei, né? Experimentei, e o erro é uma consequência da experimentação. E uma consequência do erro é também um acerto. Mas, vamos lá. As relações de causalidade existem e são inexoráveis. Causalidade é uma relação entre dois eventos separados por um intervalo de tempo, que pode ser medido por segundos ou por séculos. Evento A e evento B. E é evidente que o B ocorreu em função do A. A percepção das relações de causalidade pode explicar muita coisa na vida das pessoas, das empresas, da política, da história das nações. Nosso presente é uma consequência de nosso passado, incluindo, aí, nossa responsabilidade pessoal. Eu vou voltar aqui também, eu achei interessante ele ter falado que
Causalidade é uma relação entre dois eventos separados. Causalidade é uma relação entre dois eventos separados, podendo levar um intervalo de tempo que pode durar um instante ou séculos. A percepção das relações de causalidade pode explicar muita coisa na vida das pessoas, isso eu já li. Quem assistiu o primeiro episódio do filme A Era do Gelo, com certeza se lembra do simpático esquilo, que é uma figura paralela à trama. Ele não participa da história central, tem seus próprios interesses acumular avelãs e nunca interage com os demais personagens. Entretanto, já na primeira cena, ele dá um espetacular exemplo de como a ação de um indivíduo pode repercutir na vida dos outros, por mais improvável que isso possa parecer a princípio. Ao tentar enterrar uma avelã, o esquilo provoca, no solo gelado, uma fissura que se alastra rapidamente. Quem se lembra? Eu me lembro dessa parte. Sobe a encosta de uma montanha e termina por dividi-lo ao meio, provocando o deslocamento de imensas massas de gelo, o que quase o esmaga e modifica totalmente a paisagem. A cena tem a intenção de ser engraçada, e realmente é, mas também transmite uma mensagem. A repercussão dos atos, as relações de causalidade, os pontos de virada e os seus precursores. Sempre é bom lançar um olhar sobre a repercussão dos nossos atos. Então ele jogou um negocinho lá e o gelo todo quebrou. É assim na nossa vida, né? E aí, antes de ir para o que ele vai concluir, que a gente já está acabando, cara, que legal, né? Que a gente já tem bastante coisa para pensar. Então, ele fala das Torres Gêmeas, e aí a gente pode até voltar para 2020, né? Em algo mais recente, que foi a pandemia, que foi o isolamento social. Foi repentino, mas não foi do nada, né, pessoal? Não foi do nada. E a gente já vinha construindo tecnologias para a gente se proteger. Então existia ali sim não foi exatamente do nada, né? Foi uma sucessão de fatos que fez com que virasse uma pandemia, com que um vírus se alastrasse o mundo todo, né? Então, essa sucessão de fatos, ela é muito legal, porque aí você pode se sentir também muito importante, porque a gente, no nosso dia a dia, a gente pode ser parte importante de uma sociedade, de um lugar, de um local, de um tempo. A nossa presença, ela pode modificar de uma forma, assim, gigantesca, como a nossa ausência também, e as coisas que a gente faz mesmo no nosso dia a dia. Outro exemplo que eu pensei lendo isso, ansiedade, né? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, não é do nada. A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade, eu cheguei na minha terapeuta na época e falei, meu Deus, mas como assim, do nada? Ela, não é do nada. Né? Você já vem apresentando coisas, já existem coisas aí que você vem acumulando, e o corpo ele não aguenta, ele explode. Então, conforme a gente vai entendendo os caminhos da ansiedade, né? Conforme eu fui entendendo o porquê eu tinha uma crise de ansiedade, quais eram os gatilhos, o que eu estava acumulando, as minhas crises diminuíram drasticamente. Porque eu fui começar a ajeitar antes da crise chegar, né? Não esperava a crise chegar, né? Então eu acho bem interessante isso. Vamos voltar? Vai pensando aí, vai falando comigo o que vocês estão pensando também. Sempre é bom olhar, aí ele vai falar do olhar, né? Sempre é bom olhar
sobre a repercussão dos nossos atos, sobre a dimensão da responsabilidade dos que detêm o poder. Olha só, a dimensão da responsabilidade dos que detêm o poder. E sobre a indignação de quem vê destinos de pessoas cuidadosamente planejados serem atropelados pela interferência de outros. A cena do filme é apenas uma caricatura da nossa realidade. Uma ação com graves consequências. Aquela coisa, né? Ação gera reação. Gera alguma coisa, né? O Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, é o autor de um livro chamado Crônica de uma Morte Anunciada. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. O Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, é um autor de um livro chamado Crônica de uma Morte Anunciada. Na obra do genial colombiano, um jovem chamado Santiago Nazar é morto pelos irmãos de uma moça chamada Ângela Vicário, sob pretexto de que ela a havia desonrado ou que era mentira dela. O incógnito narrador da história anuncia que, se ela não fizer o desmentido... Nossa, gente, não entendi nada. Peraí, volta. Não entendi nada. Na obra do genial colombiano, um jovem chamado Santiago Nazar é morto pelos irmãos de uma moça chamada Ângela Vicário. Ponto. Sob pretexto de que ela havia desonrado, o que era mentira dela. O incógnito narrador da história anuncia que de fato aconteceu. Ângela se omite e Santiago morre. Quantas tragédias, grandes e pequenas, tiveram seu anúncio tão escancarado quanto ignorado. Você se surpreenderia com esse número. Caraca, é verdade, né? A gente tem vários casos aí que aparecem na TV, ficam 1, 2 semanas, e tem tantos outros que são ignorados, né? Que a gente não fica nem sabendo. Os especialistas em avaliação dizem que o acidente com o Boeing em Congonhas, na cidade de São Paulo, foi uma tragédia, mas não necessariamente uma surpresa. O avião não conseguiu parar na pista, tentou arremeter e caiu do outro lado da rua, matando 300 pessoas e assustando o país, podendo dizer que o acidente não foi uma surpresa. Se atentarmos para o número de acontecimentos, denúncias e omissões que, meses antes, anunciavam as causas que culminariam na tragédia, os especialistas, e de repente apareceram muitos, insistiram em dizer que um acidente desse tamanho nunca tem uma causa única, que se trata da soma de vários fatores que, em conjunto, se potencializam e culminam em tragédia. É uma boa estratégia para pulverizar as responsabilidades, punir levemente algumas pessoas e aguardar que o tempo exerça sua função de esquecimento. Olha só. Mas vamos estudar mais a fundo essa questão. Vamos lá. Faça você mesmo, leitor, uma análise de algumas coisas que deu errado em sua vida. Tente listar todas as causas envolvidas e eu garanto que você vai chegar a conclusões de que causas reais foram poucas, quando não apenas uma. Essa causa é chamada de causa determinante. Se houve outras, elas apenas permitiram que essa se manifestasse e por isso são chamadas de causas prediponentes. Ai, meu Deus! Se houve outras, elas apenas permitiram que essa se manifestasse e por isso são chamadas de causas
predisponentes. Causas predisponentes. Causas predisponentes. Só que, comumente, dá-se mais valor a essas, porque elas são muitas, em geral pequenas, e podem ser distribuídas em vários protagonistas, desviando a atenção do foco central, do verdadeiro responsável. Causas determinantes são grandes e fortes, mas são criadas lentamente. Vamos lá? Causas determinantes são grandes e fortes, mas são criadas lentamente. Por isso, às vezes, não são percebidas e, em geral, são compensadas. Compensadas por algum tipo, pelo controle das causas predisponentes. Deixa eu só beber uma aguinha aqui, pessoal. Muita informação já, né? Olha só, que legal, ó. O que determina um infarto são a genética, o colesterol e a pressão alta. O que predispõe são o cigarro, o estresse e o sedentarismo. O que determina a falência de uma empresa são o passivo grande, o ativo pequeno e a impossibilidade matemática da reversão. O que predispõe são os erros de gestão, o desânimo e a perda de credibilidade. De pouco adianta controlar a pressão alta e não parar de fumar. Da mesma forma, será desastrosa uma campanha publicitária para uma empresa em que o custo de produção é maior do que o de venda. De nada vai adiantar também culpar médico pelo colapso do coração e o mercado pelo colapso da empresa. O acidente no aeroporto de Congonhas teve muitas causas predisponentes. A chuva, a falta do grooving, o peso do avião, o reverso desativado e tantas outras. Mas onde estaria a causa determinante? Provavelmente em algum espaço governado pela imprevisão, pela irresponsabilidade, e pela falta de percepção de que qualquer ação terá uma repercussão futura. Que legal, né, gente? Por isso que eu falo, né? A mesma forma em que coisas ruins que a gente faz volta e tal, né? Aí eu vou colocar tudo aqui. A gente não percebe, mas as coisas boas que a gente faz, principalmente para nossa saúde mental, para nossa saúde do corpo, sejam mínimas essas coisas, elas vão ter uma reverberação futura, né? Então, ao passo em que você, hoje eu só caminhei 10 minutos. Poxa vida, esses 10 minutos que você caminhou hoje, você fez um exercício físico hoje, foi essencial para o seu coração, para os seus batimentos cardíacos de daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, entende? Sempre começa de um lugar. Então a gente não pode desacreditar das pequenas coisinhas que a gente faz no dia a dia, dos pequenos detalhes mesmo, sabe? A gente não pode desacreditar disso, gente. Não pode. E olha que a gente desacredita, viu? Porque eu desacredito muitas vezes. No final, o número de inocentes será maior do que o de culpados. E provavelmente isso estará certo. Eu sei que tem culpados aqui, vamos lá. Quem poderia fazer isso são os poderosos que costumam aquecer e tal. Vamos lá. Meu drink em Nova York me rendeu muitos pensamentos. Pra mim também, hein, amigo? O Malcolm
terminou por se transformar em um bem-sucedido. Aí ele vai falar das pessoas que ele encontrou, como elas foram bem-sucedidas e tal. E aí, ele encontrou uma pessoa também, que não foi por acaso, ele tem encontrado essa pessoa, mas na hora pareceu surpresa, mas na verdade é uma pessoa que já conhecia outras pessoas e assim por diante. Então esse capítulo muito legal, falando e inteirando, colocando ali pra gente, ó, tenha fé nessas pequenas mudanças. Nenhum grande feito, uma grande coisa acontece, seja boa ou não, do nada. É tudo fruto de algo que foi plantado e regado. Ou não também. Se a gente não rega, a raiz ela apodrece, ou ela seca, né? E aquilo vai virar adubo, vai virar matéria orgânica para outras coisas. Enfim, muito bacana, adorei esse capítulo, gostei bastante. E ele intercala, pessoal, um capítulo que ele faz um diálogo e capítulo que não é diálogo. Então, no próximo vídeo, fica atento, tá? Porque a gente vai ter muita brisa pra gente conversar aqui, que eu já tô vendo, ó. Vamos já ver uma prévia. A história de cada um. Somos personagens da história, da nossa própria e do mundo. O que acontece comigo e o que acontece com o mundo estão conectados. E cabe a mim criar a necessária harmonia. Nossa, vai ser bem importante esse capítulo. É nóis, muito obrigado por ter continuado até aqui. Se continuou, um grande abraço.